Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Jai Srila Prabhupada. Hoje nós vamos comentar aqui o verso 9 do capítulo 10. Esse verso é muito legal, que mostra como os devotos puros têm satisfação nesse mundo material. Quando nós nos tornarmos realmente devotos puros, qual será a satisfação, as nossas atividades de estarmos aqui nesse mundo material? Então o verso 9 diz: Makchita madgata prana Bodhayantaha parasparam Katajantas chamam nityam Tutsyanti chara manchicha. Tradução: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim, suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Isso é muito interessante, porque quando você atinge a plataforma realmente assim pura de serviço devocional, o interesse da alma é somente em assuntos relacionados a Krishna. Eu vejo que muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Bhakta alemão, mas esses passatempos de Krishna são assim como historinhas assim. É como historinha de criança, tá? Onde você ouve Krishna lá com um vaqueirinho e fica tudo, parece que é repetido, e vem os demônios, e Krishna mata os demônios em Vrindavana. Dessa maneira, porque enquanto você não tiver atingido essa concepção de Krishna como Deus, se você não estiver vivendo nesse humor, de amor a Deus, esses passatempos não vão ter o efeito transcendental no seu coração. De modo que os devotos puros, quando eles ouvem os passatempos de Krishna, ou quando debatem assim, comentam entre si as instruções de Krishna, ou quando cantam em Sankirtana o nome de Krishna, esses atos, essas atividades assim, são completamente diferentes do que uma pessoa que ainda não se rendeu a Krishna, que ainda está conhecendo Krishna, ainda é um neófito, ainda não desenvolveu essa pureza de amor por Krishna. Ele não sente essa potência de Deus manifestada nas coisas. Então, quando um devoto ainda neófito, iniciante, está adorando a deidade, ele não sente assim muito assim essa energia de Deus. Mas um devoto puro, quando ele está perante a deidade, por exemplo, ele fica em êxtase porque ele está realmente vendo Krishna
totalmente associado com a potência interna de Deus, de modo que os passatempos de Krishna, quando debatidos aqui, como fala nesse verso, que os devotos obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre Krishna, é de uma natureza assim completamente transcendental e feliz. Porque quando a alma ela é autorrealizada, tanto no nível individual quanto no nível supremo, e estabelece essa conexão, os passatempos de Krishna são como o próprio Krishna presente. A super-alma no coração dos devotos puros assim, fica muito satisfeito quando vê os devotos falando sobre seus passatempos, e porque isso aí é como se eles estivessem vivendo essa realidade divina. Imagina, é o próprio Deus que está executando atividades assim, exemplares aqui no mundo material, e você se associando com essa realidade das atividades de Deus, numa concepção onde você está totalmente ligado a Deus em amor, faz com que a alma sinta assim um êxtase muito sublime, enquanto que as pessoas que não têm ainda a realização nem da alma, nem de Deus, ao lerem os passatempos de Krishna, ou cantarem seu nome, ou adorarem a deidade, ainda não tem aquela sublimação do coração, porque as pessoas ainda estão contaminadas, de modo que a prática da yoga, da Bhakti Yoga, significa o desenvolvimento desse amor por Krishna, para que todos nós possamos chegar a esse ponto onde Krishna está falando que os pensamentos dos devotos puros residem nele, né? Quando você estiver morando assim 24 horas em Krishna, nessa consciência de Krishna, tudo o que é relacionado com Krishna é néctar, né? Chaitanya Mahaprabhu falava, quando vocês estão em Sri Krishna Sankirtana, esse humor purificado, vocês vão sentir o néctar pelo qual vocês estão ansiando há tantas e tantas vidas, que é estar associado diretamente com a Suprema Personalidade de Deus dentro do coração, de modo que os devotos puros residem em Krishna, de acordo com esse verso aqui. Os pensamentos, né? Como Krishna diz, Mamana Bhava Madbhakto, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Então você vai residir em Krishna por meio da sua concepção mental. Depois Krishna diz nesse verso aqui que as vidas dos devotos, elas são assim plenamente devotadas ao serviço dele. Então logo você resida em Krishna por meio de seus pensamentos, as nossas vidas naturalmente vão ser devotadas ao serviço de Krishna, porque supõe-se que quando você está plenamente consciente assim, da sua alma, de que você é um servo eterno de Krishna, tanto nesse mundo material quanto no mundo espiritual, ou seja, que isso é seu dharma eterno, a sua função eterna de ser, você vai viver plenamente devotada ao serviço de Krishna. É nesse momento que a sua vida se torna perfeita aqui nesse mundo material. E quando isso acontece, você vai obter assim, grande satisfação. Toda essa felicidade, esse prazer que você está buscando no mundo material, relacionado a outras coisas que não seja Krishna, te traz assim, não traz satisfação.
traz uma espécie de... é uma frustração, um vazio, né? Que por mais que aparentemente pareça ser uma coisa interessante do ponto de vista material, lá no seu âmago, no seu espírito, você não vai sentir satisfação, porque não está relacionado com a sua função eterna, que é de servir a Krishna. Então, quando sua vida está devotada ao serviço de Krishna, você vai obter assim, grande felicidade, de modo que essa bem-aventurança de estar ocupado no serviço devocional e residindo nos pés de lótus de Krishna vai fazer que todas as almas que estejam nessa situação se iluminem uns aos outros, conversando sobre Krishna, sobre Krishna Katha, tópicos sobre Krishna, ou tópicos que Krishna fala e expõe, as instruções de Deus, porque isso é maravilhoso. A alma, em seu aspecto, né, Satchitananda, em seu aspecto Chitti, ela quer o conhecimento de Deus. Então todo esse conhecimento material, científico, metafísico, né, místico, isso aí tudo não dá prazer nem bem-aventurança para a alma. Só quando ela está em realização divina, conversando sobre Krishna e iluminando os outros devotos com as suas próprias realizações, é que vai criar uma expansão de consciência prazerosa. Então esse verso ele é muito, muito interessante. Inclusive a opulência do absoluto, o título, né, desse capítulo, essa opulência do devoto. A opulência de uma alma nesse mundo material consiste em ela expandir a consciência de Krishna. Essa é a maior riqueza de um devoto puro, que realmente tem Krishna. Esse devoto ele pode dar Krishna para as outras pessoas através de sua energia, de sua realização. Assim como Prabhupada fez no mundo, né, material, exemplificando a potência de alguém que é favorecido pelo Senhor Krishna. Se seus pensamentos realmente residirem em Krishna e sua vida estiver devotada plenamente a Ele, essa sua própria satisfação de existir, essa sua bem-aventurança de iluminar as pessoas com sinceridade, com boa vontade, vai proporcionar a outras almas essa integração, essa vontade, essa fé de se absorver na consciência de Krishna. E Krishna explica no fim do Bhagavad Gita que ele fica muito feliz com as almas que estão situadas nessa posição, que ele se agrada muito e que essas almas são realmente as almas queridinhas dele nesse mundo material. Quem entendeu as coisas como elas são. Então aqui nesse verso, no significado dado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, ele diz que os devotos puros, cujas características são mencionadas aqui, né, nesse verso, conforme aprendemos, eles ocupam-se plenamente no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Prabhupada diz que as mentes dos devotos puros, elas não podem se afastar dos pés de lótus de Krishna. Que os devotos puros, eles só conversam sobre assuntos transcendentais. Essa é o sintoma de um devoto puro. Quando você se aproxima dele, ele não tem interesse em assuntos materiais, em dar terapia para as almas que assim estão confusas, ou que costumam misturar espiritualidade com ilusão.
Os devotos puros, eles simplesmente, porque eles estão, né, em Krishna, eles apenas expandem a energia transcendental. Por isso que nós devemos sempre ouvir os assuntos divinos, principalmente, né, da boca de pessoas que estejam assim, totalmente já vivendo relacionadas com Krishna nesse amor espiritual. Então os sintomas dos devotos puros estão sendo assim descritos neste verso. Porque Prabhupada diz que os devotos do Senhor Supremo estão 24 horas por dia ocupados em glorificar as qualidades e passatempos do Senhor Supremo, que eles de corpo e alma vivem imersos em Krishna e têm prazer em reunir-se com outros devotos para falar sobre ele. Então, quando você se aproximar de um devoto puro, não deve assim perturbá-lo com suas questões materiais, com seus problemas psicológicos, essas coisas de quem ainda não está completamente vivendo em Krishna. Aproveita um devoto puro assim para absorver em si o serviço, né, dele em Krishna. Absorve essa energia, porque o devoto puro ele pode passar essa energia para o seu coração, para fazer que você realmente se entusiasme a praticar a vida espiritual e daí receber, despertar o seu amor real por Krishna, para ir para essa fase em que todas as horas do dia, basicamente, você vai estar pensando e sentindo em Krishna e tentando fazer alguma atividade para satisfazê-lo. Então, os devotos puros estão simplesmente querendo falar de Krishna. Faça perguntas a eles submissamente sobre Krishna para que eles deem respostas. Prabhupada diz que nessa fase preliminar do serviço devocional, os devotos, né, saboreiam o prazer transcendental proveniente do próprio serviço. E na fase madura, eles se situam no verdadeiro amor por Deus. Ou seja, o devoto que é iniciante, ele fica satisfeito com o próprio ato de servir a Deus, mesmo que ainda não esteja assim vivenciando esse amor na plataforma mais elevada. Mas através desse serviço prestado diariamente, assim, com muito carinho, muito afeto, ele vai atingir essa fase madura, onde eles vão se situar no verdadeiro amor por Deus e assim vão enlouquecer, né? Vão estar numa posição assim de só querer Deus. Sai assim totalmente da vida material, transcende os parâmetros materiais. E Prabhupada diz que quando as pessoas estão situadas, né, nesta posição transcendental de amor verdadeiro por Deus, eles podem saborear essa mais elevada perfeição manifestada pelo Senhor em sua morada. Olha só que néctar. Todo mundo vai saborear esse gostinho puro de Krishna, né? Diretamente, assim como se estivesse assim vivendo no mundo espiritual, mesmo que ele esteja aqui dentro de um corpo material, nesta forma humana de vida principalmente. Prabhupada diz que o Senhor Chaitanya, ele compara esse serviço devocional transcendental ao ato de semear uma semente no coração da entidade viva. Que há inúmeras entidades vivas vagando por todos os diferentes planetas do universo e dentre elas
poucas têm a sorte de encontrar um devoto puro e obter essa oportunidade de compreender o serviço devocional. Se você é uma dessas almas que está ouvindo um devoto puro, um devoto avançado falar de Krishna, do Bhagavad Gita, desse encontro, dessa oportunidade que você está tendo agora de se associar com o conhecimento, a sabedoria divina, então você tem que se agarrar a essa possibilidade incrível da alma dentro desse universo. Porque aqui Prabhupada está falando que poucas pessoas têm sorte de encontrar um devoto assim, que está totalmente absorvido na consciência de Krishna. Então vamos aproveitar aqui nessa Kali Yuga, que depois a coisa pode ficar assim muito rara. Agora é o momento. Então esse serviço devocional, Prabhupada está dizendo aqui que essa semente que é colocada no nosso coração, ela é regada pela pessoa que continua ouvindo e cantando esse Mahamantra que o Sr. Chaitanya deixou, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada e Chaitanya Mahaprabhu estão dizendo que essa semente do canto vai germinar no nosso coração, assim como a semente de uma árvore brota quando é regada com regularidade. O terreno fértil é a nossa rendição a Krishna e também ter fé nas palavras de um devoto puro e sempre regando essa semente com o santo nome e se associando com esses seres mais avançados, a nossa semente vai crescer como uma árvore, né? Essa planta espiritual do serviço devocional, aos poucos cresce e cresce até penetrar a cobertura do universo material e entrar na refulgência Brahma-jyoti, no céu espiritual. Prabhupada diz que no céu espiritual esta planta também continua a crescer até alcançar o planeta mais elevado, que se chama Goloka Vrindavana, o planeta supremo de Krishna. Isso é muito interessante porque de uma simples sementinha que é plantada em nosso coração, pelas palavras de um devoto puro, ou pelas instruções de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, que nos dá o processo prático, se a gente começa a cantar todo dia, essa sementinha vai se tornando numa planta, e essa planta vai adquirindo essa natureza espiritual, onde ela vai se fundir, né? Se fundir não, ela vai entrar na refulgência espiritual de Krishna e vai crescer até lançar frutos no planeta supremo de Krishna, Krishna Loka. E por fim, essa planta vai se refugiar sob os pés de lótus de Krishna, onde vai repousar. Isso é o devoto puro. O devoto puro simplesmente é uma árvore que repousa nos pés de lótus de Krishna. Assim, nós devemos nos abrigar na sombra desses seres que já são árvores em manifestações, né? E aí vamos obter Krishna, porque eles já estão repousando em Krishna. E Prabhupada diz que pouco a pouco, assim como uma planta produz frutos e flores, esta planta do serviço devocional também produz frutos.
e a rega através do processo de cantar e ouvir continua. Entende? Mesmo que você atinja assim a situação máxima da vida espiritual, esse canto ele não para, porque esse canto do Santo Nome, ele é Krishna. E quando você está cantando o Santo Nome, as vibrações que representam Krishna nesse estado de amor supremo da alma, isso continua mesmo no mundo espiritual. Só que o estágio, como a gente estava falando no início dessa reflexão, o estágio é completamente diferente de quem está começando. O canto inicial é bem diferente desse canto onde a alma se tornou uma árvore situada aos pés de lótus e Krishna, né, de Krishna, e também no mundo espiritual tudo continua assim, uma continuidade da prática espiritual, que na verdade nem é uma prática, e já é uma espontaneidade natural, porque quando você canta o santo nome de Krishna nesse estado de amor transcendental, isso é o néctar da alma, não é uma prática, já é uma vivência assim, plena, interna, integrada com Krishna. Prabhupada está falando que essa planta do serviço devocional é plenamente descrita no Chaitanya Charitamrita, no Madhya Lila, no capítulo 19, que lá se explica que quando a planta já desenvolvida por completo refugia-se sob os pés de lótus do Senhor Supremo, o devoto ele se absorve em pleno amor a Deus. Então, ele não consegue viver um momento sequer sem estar em contato com o Senhor Supremo, assim como um peixe não pode viver fora da água. Entende? Lá no mundo espiritual tudo é amor a Deus. É como se fosse a água, né? E as gopis, por exemplo, que são consideradas aquelas que têm o amor máximo por Krishna, é dito que elas até criticam o Criador da existência porque criou o piscar de olhos, né? Esse simples piscar de olhos faz com que elas não vejam o Senhor Krishna por alguns centésimos de segundo, então elas consideram a criação do Senhor Brahma imperfeita, e essas referências assim grandiosas do amor a Deus, você está completamente imerso em Krishna quando você se torna uma árvore, né, já completamente desenvolvida, absorvida nesse amor de Deus. Você só se alimenta desse amor, e também seus frutos também são o amor a Deus. Isso aí é a perfeição da alma na relação com Paramatma, com Krishna, com tudo. E nesse estado o devoto alcança de fato as qualidades transcendentais obtidas por aqueles que entram em contato com o Senhor Supremo. Nesse momento, o devoto puro, ele se torna um representante autêntico de Krishna, porque as qualidades de Krishna vão estar manifestadas na posição de ser, né, de uma alma que realmente realizou assim Krishna. Então, o Prabhupada ele continua dizendo que no Srimad Bhagavatam também assim, há muitas narrações sobre o relacionamento entre o Senhor Supremo e seus devotos. E que por isso, por causa desses relacionamentos, o Srimad Bhagavatam é muito querido dos devotos, como se afirma no próprio Bhagavatam, onde se diz no canto 12, no capítulo 13 e verso 18,
comprovando que nesta narrativa do Bhagavatam nada se fala sobre atividades materiais. O Bhagavatam é assim, é o fruto maduro da árvore dos Vedas, né? Da árvore védica, assim. Então não tem nenhuma atividade material ali, tudo é absoluto, tudo ali é Krishna se relacionando com os seus devotos, assim, nesse aspecto pessoal. O Bhagavatam é o livro perfeito para os devotos entenderem os seus relacionamentos com Krishna em diversas encarnações, e principalmente no canto 10, que é o suprassumo, né, vamos dizer assim, do Bhagavatam, onde Krishna manifesta as suas atividades. Então o Bhagavatam não tem nada a ver com desenvolvimento econômico, com gozo dos sentidos, com liberação, nada, atividades materiais, nada que é o plano, o campo comum aqui no mundo material. Prabhupada fala que o Srimad Bhagavatam é a única narração que descreve plenamente a natureza transcendental do Senhor Supremo e seus devotos. E que por isso as almas absortas em consciência de Krishna têm prazer contínuo em ouvir esses textos transcendentais. Assim como um rapaz e uma moça têm prazer em se associarem. Esse exemplo aqui é muito, muito bacana, porque quando um rapaz está apaixonado por uma moça, e uma moça também assim apaixonada, eles continuamente pensam um no outro e fazem arranjos para se encontrarem, né, para namorar e etc. Da mesma forma, quando o devoto ele está assim apaixonado por Krishna, e Krishna dentro do coração está apaixonado pelo humor do devoto, eles têm assim prazer contínuo de estarem associados ao lerem esses textos transcendentais. Krishna também sente muito prazer quando o devoto lê o Bhagavatam, porque o prazer de Krishna está em se associar com o amor de seus devotos. Por isso que o Bhagavatam ele deve ser lido assim, com toda certeza, pela alma, né, que realmente, sinceramente, quer se tornar um devoto de Krishna. Porque o Bhagavatam foi deixado por Krishna exatamente para esse propósito de nós entendermos o amor da alma por ele e o amor dele pela alma. Não devemos perder tanto o nosso tempo lendo outras literaturas que não tenham esse conteúdo íntimo de nós mesmos em nossa posição eterna com Krishna. O Bhagavatam ensina assim, todos os fundamentos do coração em relação a Deus. Há um verso muito interessante também no Srimad Bhagavatam, que um dia, né, que eu estou sempre lendo o Bhagavatam, de acordo com a recomendação desse verso de Krishna, no verso 48 do canto 3 do capítulo 15, que é intitulada A Descrição do Reino de Deus. Aqui, nesse verso 48, está se dizendo: as pessoas que são muito hábeis e muito inteligentes em compreender as coisas como elas são, dedicam-se a ouvir as narrações das auspiciosas atividades e passatempos do Senhor, que são dignos de se cantar e dignos de se ouvir. Tais pessoas não se importam nem mesmo
com a mais elevada bênção material, ou seja, a liberação. Isto para não falar de outras bênçãos menos importantes, como a felicidade material do reino celestial. De modo que esse verso ele é esplêndido, né? E ele complementa o verso do Bhagavad Gita que nós acabamos de falar, onde aqui Krishna está dizendo que as pessoas que têm habilidade por causa da sabedoria, por causa de sua compreensão espiritual, e que são muito inteligentes em compreender as coisas como elas são, o que elas fazem? Simplesmente se dedicam a ouvir as narrações das auspiciosas atividades e passatempos do Senhor, que são as únicas coisas dignas de se cantar e de se ouvir. A forma humana tem uma língua e um aparelho de audição, simplesmente como instrumentos de uma inteligência que nos é dada pelo Senhor Krishna por meio de sua misericórdia, simplesmente para que nós desenvolvemos essa habilidade de estar sempre ouvindo e cantando os seus passatempos e suas atividades. Então vamos fazer isso. As pessoas que estão assim ocupadas em ouvir e cantar os passatempos, as instruções e atividades de Krishna, elas se tornam assim tão poderosas internamente, tão absorvidas em felicidade interior, que elas não se importam assim mesmo assim com a mais elevada bênção material. Tudo aquilo que as pessoas têm interesse nesse mundo é como lixo para as pessoas que realmente entenderam que são servos eternos de Krishna e que devem se ocupar plenamente em estar iluminando uns aos outros com essas atividades transcendentais. Então o devoto, ele simplesmente, quando ele ganha uma bênção material assim dita elevada, ele usa para satisfazer Krishna. O devoto não está interessado nem mesmo assim em liberação, porque a liberação é inferior a você estar assim envolvido com Krishna. Imagina, se você está com Deus, você já está liberado. Não está interessado nessas coisas que são o objetivo assim, de vários místicos, né? Da sua maioria das pessoas querem se libertar dessa energia material, mas o devoto puro, ele já vive em Krishna, em sua energia interna. Então, se esses devotos eles rejeitam essa coisa assim que seria mais a bênção material mais elevada, então vai rejeitar ainda mais assim, bênçãos menos importantes, como aquilo que a gente chama de felicidade material, assim, ou felicidade máxima de ir para o reino celestial, o Devacão, onde estão os semideuses. O devoto puro não está interessado em nada que não seja Krishna 24 horas por dia. Então eu vou repetir aqui o verso só para a gente terminar, para vocês poderem refletir, né, mais profundamente sobre isso, onde Krishna diz a Arjuna: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim, suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Esse é o maior néctar do devoto, que é falar de Krishna, que é absorver o pensamento em Krishna e que é
estar plenamente devotado em serviço devocional a Krishna. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa reflexão, que vocês possam realmente se aprofundar nesse amor a Krishna para chegar a esse estágio onde você lançará folhas, flores e frutos aos pés de lótus de Krishna para satisfazê-lo e também se tornar um instrumento de luz neste mundo material, onde as pessoas que estão em escuridão estão sofrendo tanto e não sabem porquê, e a solução está simplesmente em se render a Krishna, praticar o serviço devocional e despertar esse amor que vai trazer toda a bem-aventurança e onde as pessoas vão se associar sempre falando de Krishna. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, porque se estivermos reunidos falando de Krishna, assim, em qualquer posição, em qualquer estágio de amor, de alguma forma, esse néctar pelo qual sempre ansiamos, que é sentir essa presença real de Krishna em nosso coração, vai se manifestar e vai aumentando na medida, na proporção em que você se rende a Krishna, e nessa proporção de rendição, Krishna vai se revelando para a alma e estabelecendo ela nessa posição de amor, indo durante a sua vida até esse estágio máximo de prema, ou amor assim mais intenso, puro, e daí essa alma volta para o mundo espiritual e vive em plenitude. Então vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui, termos recebido essa associação de Srila Prabhupada, de ter recebido as escrituras que tão dificilmente ele conseguiu, assim, através de tanto esforço, implantar aqui no Ocidente. E depois, pela graça de Krishna, vendo o esforço dele, de seu sincero devoto, assim, Krishna ajudou e expandiu essa consciência de Krishna. E agora depende de nós, que estamos vindo aqui depois de Srila Prabhupada, manter essa expansão da consciência de Krishna, da consciência divina nesse mundo material, para que todos possam entender a sua posição real e serem realmente felizes, fazerem dessa Kali Yuga um mundo espiritual, vamos dizer assim, dando esse santo nome de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para todo mundo, cantem e sejam felizes. Então, Haribô, todas as glórias, a sua divina graça, Srila Prabhupada, Hare Krishna.